A lei da inércia. Tá. Bom, antes da gente formular a lei de inércia, vamos pensar aqui um pouquinho. Imagina que essa situação A, né? Você tem uma esfera, tá? Pesada, maciça, e ela tá escorregando num declive, tá? Ela vai descendo. Mas, bom, se a gente abandonar, a gente sabe que ela vai descer. É isso a gente sabe. Se a situação for outra, né? Você joga ela aqui numa subida, num aclive, ela vai chegar num certo ponto e depois desse ponto ela volta aqui de novo, tá? Então isso também é mais ou menos claro, a gente conhece esses fenômenos. Uma outra situação que é razoável, né? Que é a seguinte, tem que ser, se a gente abandona o objeto, né? Se a gente abandona essa esfera maciça numa superfície lisa, parada, a gente consegue deixar ela bem paradinha, ela vai ficar parada, né? Ela vai continuar, né? Se for uma superfície perfeitamente plana e horizontal, né? Sem declive nem aclive, ela vai ficar lá na posição dela. Beleza, mas e se a gente simplesmente der uma certa velocidade v, né? Jogar a partícula aqui para a direita, por exemplo, diferente de zero, antes da gente abandonar ela no plano, o que, que vai acontecer com ela? Os gregos achavam que ela ia parar pela falta de forças atuando sobre ela, né? Hoje em dia nós temos é possível fazer experimento em laboratório de forma que, por exemplo, a força de atrito é praticamente desprezível e o movimento do objeto é contínuo, né? E é o que, por exemplo, nas Olimpíadas, nos Jogos de Inverno, você vê lá aquele joguinho, eu esqueci como é que é o nome, mas que você fica limpando o gelo, né? Polindo o gelo, enquanto que uma espécie de uma bola é jogada no gelo e ela vai deslizando, deslizando, deslizando. Quanto mais polido o gelo, mais longe ela vai, né? Então, assim, essa é a ideia aqui. Então, suponha uma superfície perfeitamente lisa, sem nenhum tipo de atrito. Bom, o que é que vai acontecer nesse caso, né? Se você abandonar uma esfera em cima desse plano com certa velocidade. Bom, não havendo forças, ela vai continuar indefinidamente em movimento. Tá? E essa a ideia aqui é, 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 que a gente precisa entender. Isso é bem, por exemplo, é bem contraintuitivo, porque na nossa vida real os objetos param. Se a gente jogar, eles vão parar. Por quê? Porque a gente não consegue evitar a força de atrito. Tá? Então nós precisamos aqui de alguma capacidade de abstração, né, para estudar esse caso. O Galileu Galilei, né, no seu livro Diálogo sobre os dois principais sistemas do mundo, ele discutiu esse exemplo acima e deu. E eu acho impressionante que o Galileu já conhecesse essas coisas naquela época, porque você retirar o atrito de forma abstrata do seu raciocínio não é uma coisa fácil não, tá? E o Newton tem uma declaração famosa que ele disse que se ele viu mais longe é porque estava sobre o ombro de gigantes, né? Então ele foi além do Galileu, né? Ele não só discutiu, mas ele foi lá no seu livro, no seu tratado, os princípios matemáticos da filosofia natural, e ele formulou os três axiomas que descrevem o movimento, as três leis de Newton do movimento. Dentro dessas três leis está lá a primeira lei. O que é que a primeira lei de Newton diz? Ela diz o seguinte, eu vou ler para vocês ipsilíteres, ou seja, exatamente como está aqui. Todo corpo persiste em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo e uniforme, a menos que seja compelido a modificar esse estado pela ação de forças impressas sobre ele. Então o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que o objeto vai ficar no seu estado de repouso, vai ficar parado, ou de movimento retilíneo uniforme, ou seja, ele vai continuar em movimento retilíneo uniforme indefinidamente, como o caso que a gente discutiu aqui, né, da esfera maciça numa superfície perfeitamente lisa, tá? Desde que não haja forças atuando no corpo, certo? Pessoal, é muito importante que vocês conheçam essas definições, saibam elas de cor, mas não só isso, que vocês saibam o conteúdo, o que é que isso significa, tá? Que vocês tenham
guardado no coração mesmo. Saber de cor é saber do coração, tá? As leis de Newton. E uma observação importante é que a primeira lei ela não é válida em referenciais acelerados, tá? E os referenciais não acelerados, os referenciais nos quais essa lei é válida, eles são ditos referenciais inerciais, beleza?